pessoa muito querida por todos nós, Perel Bat Mordechai, nos deixou muito cedo ontem, e vamos pedir para que a sua Neshama, que ela possa intervir nas alturas, pedindo para Hashem que tudo isso acabe, toda essa dor, sofrimento, dificuldade que todos estamos enfrentando de todas as formas, que ela possa ser Melitz Yosher, uma boa advogada de defesa em prol do nosso povo, pedindo para Hashem que a gente possa muito em breve estarmos todos juntos, fisicamente, família de Mashiach. Amém. É muito difícil entender os caminhos de Hashem, mas uma coisa nós temos certeza, que existe um caminho, o caminho divino. Ele sabe o que faz e tudo que ele faz é para o bem. Por mais difícil que seja para nós falarmos isso, escutarmos isso, mas esse é o fato. Apesar da tristeza, do luto, nós nunca perdemos a nossa fé. Muito pelo contrário. Hoje mesmo me chegou uma história que o Rabino Steinsaltz faleceu recentemente também. O Rabino Steinsaltz, grande gênio. Ele contou um episódio que aconteceu com o Rabino Jonathan Sacks, que também, infelizmente, faleceu recentemente. Era o rabino-chefe da Inglaterra. Uma pessoa muito capaz, um grande orador, um grande filósofo, um grande rabino, mas ele também gostava de futebol. E ele torcia pelo time Arsenal, na Inglaterra. Ele foi para o estádio, para uma partida, e perto dele estava também um padre muito famoso, ambos torcendo pelo mesmo time. Mas o final do jogo foi que o adversário, o Manchester, ganhou o jogo. No dia seguinte, saiu no jornal, na capa do jornal, a conclusão, a mídia tira a conclusão que eles querem, eles falam o seguinte: ontem no jogo, o rabino e o padre e o rabino, não sei qual ordem que eles colocaram, estavam ambos torcendo pelo mesmo time. Ambos rezando, ambos pedindo para Deus pela vitória. E o time deles perdeu. Isso prova que Deus não existe. Assim que o jornal na Inglaterra resolveu noticiar esse acontecimento de um rabino e um padre juntos torcendo pelo mesmo time de futebol. O rabino Jonathan Sacks, que era muito respeitado, teve com a rainha da Inglaterra, uma pessoa muito reconhecida, ele não deixou isso passar assim. Ele escreveu uma carta-resposta para o jornal, pediu para publicar, e falou o seguinte: isso que o nosso time perdeu, isso não é prova que Deus não existe. Isso apenas demonstra que Deus torce pelo Manchester. Ele era filósofo, ele tinha a forma concisa de expressar o que ele estava observando. O Rabino Steinsaltz, ele disse que, explicando um pouco melhor o que está por trás disso, é o seguinte: na vida, nós pedimos para Hashem por várias coisas. E coisas boas, coisas importantes. O que tem mais de importante do que vida, saúde e tudo? Panassá, casamento, filhos, tudo é importante. A gente pede para Hashem. Se isso é bom, nós estamos pedindo para Hashem. O que não acontece? Nós fazemos tudo o que nós podemos e mais do que o possível, um esforço sobrenatural, parece que Hashem não atende. Chas v'shalom, Deus nos livre. Deus, ele escuta cada tefilá, Deus, ele guarda cada lágrima, cada salmo, cada pedido. Nada é em vão. Tudo é muito bem recebido por Deus. Porém, Deus, ele tem o seu caminho. Aquele caminho
o ser humano não entende. E desde então o ser humano ele questiona a Deus e fala: Deus, me explica o que está acontecendo. Moshe Rabbeinu, ele encontra Deus. Ele não tinha dúvida de fé, mas ele fala: Deus, me explica. Por que tanto sofrimento no Egito? Me explica. E Deus fala: eu sinto muito. O ser humano não vai conseguir entender. Mas algo muito profundo dentro de nós. Uma voz não é irracional, mas uma voz suprarracional. Ela nos faz sentir que existe algo acima do nosso entendimento. Existe algo acima da nossa lógica. Mas como encontrar consolo? Como entender um pouquinho do porquê? Esta foi justamente a experiência que nós vamos revivenciar amanhã à noite. Amanhã à noite vai ser a 7ª noite de Pessach. É a noite quando o povo judeu atravessou o mar na saída do Egito. O povo ele sai do Egito, eles dizem que eles vão para o deserto servir Deus e voltam. Eles foram 3 dias e, de repente, eles não voltaram. Tinham informantes dentro do povo, os egípcios, eles voltaram 3 dias, informaram o faraó que não era nada disso, que eles estão fugindo. Os egípcios começam a perseguir. Em um dia, eles alcançam o povo. E no 7º dia, de repente, acontece aquele momento histórico, onde os egípcios estão perseguindo e o mar está na frente. E o grande milagre acontece, Deus abre o mar, o povo passa dentro do mar. Foi na noite do 7º, na 7ª noite de Pessach, que o povo judeu atravessou o Mar Vermelho. E aqui eu quero colocar algumas correções. Primeiro, não é Mar Vermelho. Mar Vermelho foi um erro de tradução. Red não quer dizer vermelho, é o Mar dos Juncos. Então, esse erro foi feito no passado e até hoje continua, é o Mar dos Juncos. E mais um erro. O povo judeu não atravessou o mar. Atravessar significa que você entra de um lado e sai do outro. Não foi isso que aconteceu? Alguém já parou para pensar que do Egito até Israel não tem nenhuma necessidade de atravessar o mar? Que mar você tem que atravessar do Egito para Israel? E você não precisa... Hoje fizeram lá o canal de Suez, etc. Mas olha na Torá. Quantas vezes tem a história de ir para o Egito e ir para Israel e nenhuma vez relatam a história de passar pelo mar? Abraham, o nosso patriarca, ele estava em Israel, foi para o Egito, voltou para Israel, normal. Jacob, o 3º patriarca, com toda a família, foi para o Egito, não passaram por nenhum mar. Quando faleceu Jacob, ele foi enterrado em Israel, foi todo mundo acompanhando o caixão. Não está escrito em nenhum lugar que eles pegaram um barco, atravessaram o mar. Não existe necessidade nenhuma de passar pelo mar para chegar em Israel. O que aconteceu foi que eles entraram e saíram do mesmo lado. Foi um meio círculo que eles fizeram. Passaram a noite no mar. Mas por quê? Por que Deus fez eles passarem no mar? Deus ele já tinha feito 10 pragas, 10 milagres. Na verdade, muitos mais milagres. Deus ele podia fazer o povo voar por cima, podia parar os egípcios e o povo judeu seguir, fugir. Podia... Inúmeras coisas. Pode mandar uma praga, mais uma praga para eles. Tem inúmeras coisas que Deus podia fazer. Mas Deus decidiu passar eles por dentro do mar. E aqui está o segredo, como explica a Kabbalah. E para a pessoa evoluir, para a pessoa se sentir feliz, para a pessoa se sentir livre, a pessoa precisa dessa experiência. E nós vamos aprender como ter essa experiência na nossa vida, porque ela é necessária. Essa experiência que nos ajuda a sair dos traumas, ajuda a nos sair da dificuldade, das incógnitas, da escravidão mental e emocional e física que nós podemos nos encontrar, rumo à liberdade, rumo à Torá, rumo a um sentido de vida. O que aconteceu dentro do mar?
Ratá shifcha layam, ma shelo ratá Yecheskel. Está escrito que no mar, a serva, quer dizer, a pessoa do nível espiritual mais baixo que se encontrava lá, inclusive as crianças, eles tiveram acesso ao maior nível de profecia que já existiu na história. Nós temos o grande profeta Yecheskel, que ele teve a visão da Merkavá, que é a carruagem divina, uma profecia bastante forte e de pouco entendimento. Nós lemos em Shavuot, não dá para entender o que está acontecendo lá. Você pode ler o sentido literal, mas são grandes segredos. São chamados os grandes segredos do judaísmo. É dito que uma criança, uma serva, ela teve acesso a esse nível de profecia na passagem do mar, algo que os maiores dos profetas tiveram, mas eles tiveram com dificuldade. Qual que era a dificuldade do profeta? Com exceção de Moshe Rabbeinu, todos os profetas, para eles poderem ter esse encontro com Deus, esse encontro com uma luz tão forte, eles perdiam os sentidos. Tanto é que se você for ver no Tanakh, como que é chamado um profeta? Meshugá, maluco. Porque quem não entende o que está acontecendo, acha que ele está maluco. Ele fica se virando, se contorcendo, ele cai no chão, fica abrindo os olhos, fechando. É uma cena estranha. E a pessoa que está olhando aquilo fala, esse cara está maluco. Na realidade, o que está acontecendo? A energia é tão forte, a energia é tão impactante que o corpo físico não aguenta. O único que conseguia absorver e continuar de pé estável era Moshe Rabbeinu. Todos os outros profetas não conseguiam. E aqui, na abertura do mar, foi uma experiência de uma noite onde que as crianças, os servos, todo mundo, homens, mulheres e crianças de todos os níveis, conseguiram ter acesso a essa conexão com Deus. O que estava acontecendo lá? Deus deu um presente para eles. E Deus dá esse presente para cada um de nós na noite da abertura do mar, amanhã à noite, 7ª noite de Pessah. Vai cair esse ano no Shabat. Nós temos os nossos óculos e Deus ele tem os óculos dele. Os nossos óculos atrapalham. Porque nós enxergamos dificuldade. Nós enxergamos problemas. São problemas reais. No nosso ponto de vista, nós estamos vendo tragédia. Vamos parar para pensar. Esse povo que saiu do Egito, não foi apenas que eles eram escravos. Eles estavam vivendo um holocausto. As crianças eram brutalmente assassinadas. E os adultos também. Era uma crueldade tal. O Paró matava a criança para pegar o sangue para passar na pele dele. Não tinha crueldade maior do que essa. Eles estavam vivendo um holocausto. Eles estavam traumatizados, com certeza. Foram 210 anos de trabalho forçado e de muita crueldade. Não é fácil. É fácil você sair do Egito, mas é mais difícil você tirar o Egito de dentro de você. Como se libertar desse trauma? Como enxergar um pouco de claridade meio a tanta escuridão? Tanto não é para menos que eles ficaram desesperados. Eles já tinham saído do Egito e de repente eles escutam os cavalos chegando perto. É um desespero. Deus ele convidou o povo e convida cada um de nós a entrar no mar. E na hora que você entra no mar, você ganha um pouquinho de acesso ao óculos divino. A forma que Deus ele enxerga o mundo, a perspectiva divina. Tanto é que tem vários e vários sadiquim justos que brigavam no bom sentido com Deus. Deus, por que tanto sofrimento? Por que tanta dificuldade? Cadê a justiça? E eles falavam que quando eles iam chegar no paraíso, eles iam cobrar de Deus. E tem relatos de sadiquim que conversaram com essas almas. Falaram, e aí, você está cobrando? Ele falou, não. Porque uma vez que eu cheguei no paraíso, eu comecei a enxergar como Deus enxerga. E agora eu vejo que está tudo certo. Mas para quem está aqui embaixo, é muito difícil. A gente não consegue entender. Mas de vez em quando Deus ele dá acesso ao óculos divino para você enxergar o mundo de cima para baixo e não de baixo para cima.
Foi isso que aconteceu nessa experiência que eles tiveram, experiência mística que eles tiveram na passagem do mar. Eles estavam muito bem lá no mar. Se formaram paredes de água, onde que eles conseguiam pegar água potável, inclusive nasceu frutas deliciosas. Eles estavam tendo uma experiência incrível, revelação de Deus como nunca tiveram. Eles não eram grandes profetas? Eles mereciam. Alguém que passou por tanto sofrimento merece um pouquinho dessa experiência. Mas por que justamente no mar? Qual que é o simbolismo do mar? Eles não poderiam ter isso numa caverna, no deserto, na nuvem? O que tem por trás do mar? Explica a Kabbalah que o mar tem um simbolismo muito forte, principalmente para nós judeus. A Kabbalah diz que existe a terra e existe o mar. Existe o visível, o que o ser humano consegue entender. Existe o mar, que é oculto. É escrito no Talmud que tudo que tem na terra tem no mar. Tudo. As plantas, os animais, tudo que existe na terra existe no mar. Só que você olha o mar de cima, se você mergulhar, você vai ver um monte de coisa. Mas se você olhar o mar de cima, o que você vê? Água. O que tem dentro? Para mim, não tem nada. Se você nunca mergulhou, nunca teve acesso a alguém que te contou o que tem lá dentro, não estou vendo nada. O mar, ele oculta toda a sua riqueza que ele tem lá dentro. Essa é a primeira diferença entre o mar e a terra. A terra é visível, o mar é oculto. E junto com isso, existe uma outra diferença muito importante. A terra é o mundo da divisão, o mundo da discórdia, o mundo do ego. Eu tenho o meu espaço, eu tenho as minhas vontades. Cada um protege o que é seu, o seu espaço, a sua ideia. É o mundo da divisão. Água é o mundo da união, o mundo da perfeição. A gente canta em Pesach, Echad Elokeinu, que é um é Deus. Unicidade é Deus. Quando existe união, quando existe entendimento, quando existe harmonia, lá Deus está presente. Quem somos nós? Nós somos pessoas com fé ou pessoas com dúvidas? Quem somos nós? Pessoas egoístas ou pessoas que buscamos a união? Nós somos os dois, diz a Kabbalah. Nós somos compostos de terra e água. Nós somos compostos da nossa parte revelada e nossa parte oculta. Por fora, nós somos egoístas. Por fora, nós duvidamos de uma justiça divina. Mas por dentro, na essência, nós temos um mar. Nós temos uma força incrível. Nós temos uma alma que ela é capaz de suportar tudo e mais do que isso. Crescer. Vibrar com a vida e sentir a unicidade, a presença de Hashem em todos os momentos. É fácil? Não é fácil. Mas nós temos isso dentro de nós. Isso se chama o nosso mar. O que aconteceu na abertura do mar? Deus, ele abriu o mar em todos os sentidos. Ele fez a água virar terra para a gente poder pisar em terra firme. Deus, ele abriu o oculto e transformou em revelado. Deus, ele deu acesso para eles olharem para trás e falarem: é verdade, foram anos muito difíceis. Quantas perdas, quanto sofrimento, quanta dor. 210 anos de holocausto. Mas, de repente, eles conseguiram entender que existe um propósito divino. Era a preparação para algo muito maior. Apesar de toda a dor, nós vamos agora para um grande crescimento. Nós vamos receber a Torá. Aliás, uma das formas de encontrar consolo, isso é um conselho do Rebbe, pessoas que tiveram perdas significativas, quando foi, por exemplo, assassinado 7 alunos
em Kfar Chabat, em Israel, por terroristas, e vários outros atos, vários outros momentos de perdas muito grandes. Toda perda é grande, mas quando alguém falece cedo, é um sentimento de dor muito maior. E a resposta do Rebbe, o conselho do Rebbe sempre foi: através do crescimento vai vir o consolo. Em outras palavras, encontre uma forma de você crescer e não se afundar na dor e no sofrimento. Existe o luto, existe a tristeza, mas encontre uma motivação para você crescer, para fazer algo de melhor, para trazer o mundo para sua perfeição, quando não vai ter mais morte, quando não vai ter mais doença, quando não vai ter mais desentendimentos. Que seja em breve, amém. Então, faça a sua parte para um crescimento, e quando você estiver envolvido nesse crescimento em algo positivo, isso vai trazer o verdadeiro consolo. Porque, no final das contas, uma alma que parte, ela está bem. E para ela estar melhor ainda, depende das mitzvot, depende das boas ações que as pessoas que gostam dessa alma fazem. Então, no final das contas, apesar da dor, apesar da dificuldade, no momento que eu faço algo de positivo em prol da elevação da alma, eu estou ajudando essa alma a se elevar mais ainda, encontrar mais alegria, mais paz no plano superior. E a alma não quer depressão dos entes queridos. Existe o processo de luto, que é muito importante, existe o processo de dor, que é muito importante, mas não depressão. Depressão é desespero, é viver a parte terra. Nós precisamos encontrar a parte água, o mar dentro de nós, a nossa Neshama. Antes do povo receber a Torá, antes de cada um de nós passar por uma próxima etapa, Deus ele mostra o mar. Deus ele dá uma chance de conseguir entender, de conseguir enxergar, mais do que entender, conseguir enxergar. E nem sempre é com nossos olhos físicos, é com os olhos da Neshama, da alma. Mas se a gente se prepara para isso, por isso que existe um costume, na noite da travessia do mar, sempre na 7ª noite de Pessach, tem muita gente que fica acordado estudando Torá, igual em Shavuot, ou pelo menos estudar um pouco mais de Torá. Porque é uma noite que se repete, todas as datas judaicas, elas não são histórias do passado. Essa mesma energia, ela se repete a cada ano. Deus ele vai estar revelando para cada um de nós essa energia mar, transformando o mar em terra. E é o que todos nós queremos. Conseguir acessar e enxergar um pouquinho mais o que está por trás desses véus que encobrem a nossa realidade. Hashem quer lembrar que dentro de cada um de nós, por trás das nossas dúvidas, das nossas incertezas, dos nossos medos, tem uma alma. Uma alma forte, uma alma invencível, capaz de iluminar, capaz de dar amor, dar carinho, apesar da dificuldade, seguir em frente. E é isso que eu queria analisar com vocês, e depois trazer um paralelo para a nossa vida. Como lidar com esse momento onde você se sente encurralado? Tem momentos. E muita gente está sentindo ultimamente assim. Para onde nós vamos? O que está acontecendo? Eu me sinto preso de todos os lados. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. As coisas são difíceis. Vamos se colocar agora na posição do povo judeu antes de entrar no mar. E vamos ver um paralelo muito interessante para a nossa vida e saber como lidar com esses momentos de dificuldade. O que Deus espera de cada um de nós nesses momentos. O povo judeu, ele chega na frente do mar. E atrás tem os egípcios. É sabido o poder do exército egípcio. Eles vieram armados até os dentes. E um exército caprichado. O povo entrou em pânico. E como sempre, 2 judeus, 3 opiniões. Aqui tinham 4 opiniões. O povo já logo se dividiu em 4 grupos. O primeiro grupo falou: pessoal, vamos pular no mar.
é melhor se suicidar do que voltar para o Egito. Outros falaram, você está maluco? Vamos se render. Pelo menos a gente vai continuar vivo. Vamos voltar para o Egito, vamos se render. O terceiro grupo falou, não, vamos enfrentar. Vamos lutar. Vamos lá, a gente é forte, vamos. Coragem, pessoal. E o quarto grupo dos religiosos falou, vamos rezar. Vamos abrir o Sidur, vamos falar salmos e vamos rezar. E Deus, ele aparece e fala para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu vai lá e avisa todos eles que todos estão errados. A opção não é nenhuma dessas. A opção é uma quinta opção, que nenhum deles pensou. Qual que é a opção? A mesma opção que eu falei desde o início. Eles não escutaram. O que eu falei para eles? Eu falei para eles, nós vamos sair do Egito e nós vamos para o Sinai. Não foi isso que eu falei? Eles estão com dúvida agora. Vai em frente. Ah, tem um mar? E daí que tem um mar? Entra no mar. E na hora que a pessoa entra no mar, enfrenta a dificuldade, o mar desaparece. E foi o que aconteceu. Dizem nossos sábios que tem coisas na vida que são tão difíceis igual a abertura do mar. Está escrito Zivugam shel Israel e Kriyat Yam-Suf. É tão difícil encontrar um zivug, encontrar um par, encontrar um shidur, assim como a abertura do mar. Tem outra coisa que está em outra Gemara que está escrito também. Kashim mezonotav shel Adam e Kriyat Yam-Suf. É tão difícil a parnassá, o sustento da pessoa, igual a abertura do mar. E essa frase é muito estranha. O que nossos sábios eles querem com essa frase? Eles querem nos desincentivar? Alguém fala, estou procurando um shidur. Meu amigo, espera sentado, que é tão difícil igual abrir o mar. Eu estou precisando trabalhar. Desiste. É quase impossível. É igual abrir o mar. Será que é isso que nossos sábios estão querendo com esse exemplo? E, na verdade, não, essa frase é muito estranha. Cachê, é difícil. O que é difícil? Para Deus, alguma coisa é difícil? É difícil para Deus abrir o mar? Uma última pergunta. Por que é comparado com a abertura do mar? Pode falar, é difícil achar um shidur igual criar o céu e a terra. É difícil parnassá igual caiu o maná do céu. Por que justamente igual a abertura do mar é difícil? É difícil encontrar um parceiro, é difícil conseguir parnassá, conseguir sustento. Nós não somos os primeiros a fazer essa pergunta. Essa pergunta é uma história real, engraçada, que aconteceu com uma matrona, assim fala o Midrash. Apareceu uma matrona e ela foi falar com um dos maiores sábios depois da destruição do segundo templo, Rabi Yossi ben Chavta. Falou, Rabi Yossi, me diz uma coisa. Deus criou o mundo, já faz... Matrona é uma nobre romana. Falou, Rabi Yossi, o mundo já foi criado há mais de 3.000 anos. Eu sei que Deus criou o mundo em 6 dias. O que Deus está fazendo desde a criação do mundo até hoje? Boa pergunta. Qual a profissão de Deus? Qual a ocupação dele? Com certeza Deus não está no Instagram nem no Facebook. O que Deus está fazendo? Respondeu Rabi Yossi. Akadosh Baruch Hu Yoshev Umezaveg Zivugam. O que Deus ele faz? Ele faz zivug. Ele faz casamento. Deus ele é um shadchan. Há 3.000 anos, há 5.000 anos, Deus ele está fazendo shidur. Fulana para fulano, propriedade X para fulano e assim por diante. Deus ele está fazendo uniões entre pessoas, entre bens e pessoas. A mulher ela começou a rir. Falou, Rabino, é isso que Deus faz?
Isso daqui eu posso fazer sozinha, não precisa. Você quer ver? Ela era muito rica, tinha muitas posses, muitos escravos. Ela colocou 1.000 escravos homens na frente de 1.000 escravas mulheres. E ela falou, todo mundo, um que está na frente do outro, vocês estão agora casados, vão fazer agora um casamento coletivo, todo mundo está casado e esses são seus pares. E ela toda feliz falou, Rabino, tá vendo? Em 5 minutos eu consigo fazer 1.000 casamentos. O que tem de tão difícil nisso? No dia seguinte, ela foi acordada de madrugada. Um reclamando que esse homem ronca, uma veio com o olho roxo, outra perna quebrada. Resumindo a história, deu errado. Todos os shidduch que essa grande matrona tentou fazer. Ela mandou chamar o Rabi Yosef de volta, agora mais humilde, e falou, Rabino, você tem razão. Não é nada fácil fazer um shidduch. Eu retiro minhas palavras e desculpa. Mas a minha pergunta continua. Ela perguntou o que Deus faz, falou que não é tão difícil. Depois ela achou que era difícil. Mas eu continuo perguntando. Qual que é a dificuldade no shidduch exatamente? Qual que é a dificuldade na Parnassá? E qual é a ligação disso com a abertura do mar? Tem um grande Rebbe que se chamava Rav Simcha Bunim Psicha. Ele foi aluno do Id Akadosh, Rabi Yehudi Akadosh, o sagrado Yehudi. E de lá saiu a dinastia assídica de Kotsk. Ele fala o seguinte. Escutem bem, isso é muito importante para a nossa vida. A nossa maior dificuldade na vida, e especialmente nesses campos, de encontrar um parceiro, uma parceira, e de encontrar sustento para nascer, é a dificuldade de se libertar das expectativas. Estar aberto para as oportunidades e ser flexível para seguir o rumo que a vida está encaminhando. Deus, ele faz acontecer as oportunidades de trabalho, de casamento, oportunidades de negócios que aparecem na minha frente. Deus, ele faz de tudo para aquilo acontecer. Mas, o que acontece? Nós precisamos dar uma chance de nos libertar dos nossos sonhos, das nossas expectativas. Toda pessoa que chega para um shidduch, ele tem altas expectativas. Eu lembro que, quando eu estava no meu último ano na Yeshiva, me preparando para começar a época de shidduchim, teve um amigo, ele sentou comigo, ele falou, vou te ajudar. Faz uma lista. Começa a organizar, faz uma lista de tudo que você quer. E hoje, olhando para trás, não estou falando que a lista não é importante organizar os pensamentos. Mas olhando para trás, é muito engraçado como que antes de você entrar no negócio, antes de você começar a procurar, você cria uma lista e você acha que é igual um produto que você pede para alguém desenvolver. Você coloca tudo o que você quer. Igual alguém que chegou para um casamenteiro, um shadchan, ele chegou para um jovem que já não era tão jovem, que estava demorando para casar. Perguntou para ele, posso te ajudar? Ele falou, sim. Falou, o que você está procurando? Falou, não, eu não sou muito exigente. É só isso. Ela precisa ser rica, precisa ser bonita, precisa ser bom coração, precisa ser muito inteligente. Começou a citar tudo. E o Shadchan virou para ele e falou, me explica uma coisa, com quantas mulheres você está querendo casar? E é isso. Não existe ninguém perfeito. Eu não sou perfeito. E o outro não é perfeito. Eu não me lembro onde que eu escutei alguém falando uma coisa interessante. Ele falou, a mesma história, alguém perguntou para um jovem, falou, o que você está procurando? Que tipo de menina você está procurando? Eu falei, aí ele falou, eu quero uma menina 10. E aí o rabino virou para ele e falou, e qual nota você se dá?
Isso fez ele refletir. Quem de nós somos 10 para querer alguém 10? Eu não sou perfeito. Eu tenho que aceitar que o outro também não é perfeito. Essas expectativas, esses sonhos, eles que brecam a nossa chance de sucesso em praticamente tudo na vida. A mesma coisa no trabalho. Quando a pessoa se forma, então ele tem... Quando ele é criança, ele já começa a sonhar que profissão, e ele já quer isso, quer aquilo. Uma coisa é que eu quero, outra coisa é a realidade. E eu me nego a dar oportunidades na minha vida, porque não é exatamente da forma que eu acredito que tem que ser. Eu mereço muito mais. Com certeza, todo mundo merece muito. Só que tem que começar por algum lugar. E tem que estar aberto para as oportunidades que aparecem na nossa frente. Aquela famosa história que todo mundo conhece, do homem que está afogando, e aí passa um barquinho, fala, vim te salvar. Fala, não, 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 obrigado. Eu acredito muito em Deus, Deus vai me ajudar. De repente vem um barco da polícia, fala, não, 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 obrigado, Deus vai me salvar. Ele está quase afogando, chega o helicóptero, manda a corda. Não, 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 Deus vai me salvar. Ele chega no tribunal celestial, fala, Deus, eu acreditei tanto em você. E assim que você faz comigo? E Deus responde, meu amigo, eu te mandei um barco, outro barco, um helicóptero. Você queria mais que eu fizesse por você? Nós devemos aprender a separar entre fé e o caminho que Deus coloca na nossa frente. É a Hashem. Só que a realidade, como nós falamos hoje, é uma realidade de mar oculto. Não é sempre que a gente consegue enxergar o que está por trás. Nós vivemos uma realidade, no galuto, no exílio, nós vivemos uma realidade obscura. Esses pequenos flash, é chamado de Ashgaha Pratit, providência divina, que Deus ele coloca no nosso caminho, eles estão lá para fazer-nos crescer, para encaminhar o nosso caminho para o nosso destino. E qual é o nosso caminho? E qual é o nosso destino? Qual que é o nosso objetivo aqui na Terra? Porque no final das contas, a liberdade, o sentimento de alegria, ele vem quando eu estou ciente daquilo que eu tenho que fazer. No Egito, um dos grandes sofrimentos era se sentir inútil. Avodat Perech. Está escrito que os egípcios fizeram os judeus trabalharem trabalho árduo. O que significa trabalho árduo? Trabalho árduo significa fazer algo inútil. É uma das explicações. Eles falavam, pega essa pedra e leva para lá. Quando chegava lá, o que você faz? Pega essa pedra e traz de volta. Sem razão nenhuma. A pessoa está até disposta a trabalhar como escravo, mas se ele vê algo crescendo, ele vê algum objetivo. Quantas vezes na vida a gente fica desanimado porque a gente não sabe qual que é o nosso objetivo? O que eu estou fazendo aqui? Batendo cabeça? Mesmo que eu estou tendo sucesso, que seja financeiro, qualquer outro tipo de sucesso, e que mais? Qual que é o meu objetivo aqui na vida? Eu tenho uma dica bem interessante. Se a pessoa quer saber qual que é a sua missão na vida, ela deve escutar o Yetzer Hara. Porque quando está difícil, quando o Yetzer Hara, ele quer me atrapalhar, sinal que esse é meu caminho, sinal que essa é a minha missão na vida. Em geral, as pessoas falam, está difícil, sinal que não é para mim. Pelo contrário, está difícil, é sinal que é para você. Vai em frente. Saia da zona de conforto. Tem uma história incrível. Talmud de Avodah Zarah conta. Foi bem na época, bem difícil. Depois da destruição do segundo templo, os romanos, eles não apenas destruíram o templo, eles queriam destruir os judeus e o judaísmo. Os babilônios destruíram o templo e exilaram os judeus para a Babilônia. Os romanos eram cruéis. E eles, em Israel, nos sobreviventes da destruição, eles que não foram forçados a marchar para Roma, eles foram proibidos de qualquer prática judaica. Quem fosse pego, fazendo qualquer mitzvah, estudando o Torá, era executado. E eles executavam de forma bárbara. A gente lê isso, Tisha B'Av, Yom Kippur, os 10 mártires.
Um desses 10 mártires era Rabbi Hanina ben Tardion, um dos 10. Ele foi morto de uma forma bruta e cruel. Todos eles foram. Todos esses 10. Grandes tzadikim. Um pouco antes, ele foi visitar o seu mestre que estava doente, Rabbi Yossi ben Kisma. Assim que ele entra, o mestre fala para ele, Hanina, ouvi falar sobre você, Lashon Hara. Ouvi dizer que você está estudando o Torá. E é perigoso. Se os romanos te pegarem, eles vão te matar. Foi o que realmente aconteceu. E ele responde para o mestre e fala, Rebbe, desculpa. Eu não consigo. Como assim? Você quer que eu vou parar de estudar a Torá? Não vai ser morte física, vai ser morte espiritual. Eu não consigo parar de estudar a Torá. Impossível. Mas ele está muito preocupado. O Rabbi Hanina, ele vira para o mestre e fala, Rabino, me fala uma coisa para me acalmar. Se eu morrer ou for morto, eu vou ter uma parte no mundo vindouro? E o Rebbe vira para ele e fala, vamos ver. Me fala alguma coisa boa que você fez. Ele pensou e ele falou, há pouco tempo atrás, em Purim, tinha um dinheiro em cima da minha mesa e eu não sabia se era de tzedakah ou era meu. Esse era Hanina, ele era um gabai de tzedakah, ele arrecadava tzedakah para distribuir para as pessoas que precisassem. E tinha lá um dinheiro que misturou, ele não sabia se era dinheiro dele ou era dinheiro que ele tinha juntado. Ele falou, Rebbe, na dúvida, eu dei tudo para tzedakah. O Rebbe dele, Rabbi Yossi, escutou e falou, ah, é? Então, você pode ficar despreocupado que você tem uma parte no Olam Haba, você vai ser bem recebido lá, no paraíso. História estranha. Uma pessoa que estudava a Torá o tempo todo, uma pessoa que está pronta a estudar a Torá, apesar do perigo que ele corria. Ele fazia todas as mitzvot. E o Rebbe dele falou, deixa eu ver, se você vai para o paraíso, deixa eu ver se você fez alguma coisa boa. Qual fez? Ele fez inúmeras coisas boas. Explica ao Alter Rebbe algo incrível. A pergunta do mestre e a resposta do aluno inteligente era a seguinte: o que você fez por Deus? E não o que você fez por você. Se a pessoa estuda a Torá porque ele não consegue não estudar a Torá, ele está seguindo a sua tendência natural. Isso não é prova. Provavelmente, ele fazia tudo por Deus. Mas isso não é prova ainda que você está fazendo isso por Deus, falou o mestre dele. Me fala alguma coisa que você fez, que você saiu da sua zona de conforto. Que você fez puramente por Deus e nem por nenhuma intenção secundária. E ele falou que ele deu, na dúvida, mais dinheiro para tzedakah. Por que isso era difícil? Porque, em geral, a Kabbalah fala que tem 2 tipos de personalidade. Tem Marash Chorá e Mará Levaná. Tem as pessoas mais abertas, extrovertidas, alegres, e tem pessoas mais introvertidas. Em geral, as pessoas mais introvertidas, as pessoas que conseguem focar e estudar a Torá sem parar, e junto com isso são pessoas mais reservadas, pessoas também que têm um maior controle financeiro. Tem pessoas que têm o contrário, que gostam de dar. Tem várias histórias de tzadikim no Talmud que não conseguiam dormir com o dinheiro em casa. Eles estavam sempre procurando ajudar. Mas, em geral, uma pessoa estudiosa, uma pessoa focada, é uma pessoa, obviamente, que dá tzedakah, mas não dá sem tzedakah de uma forma exagerada. Quando ele contou para o mestre que ele foi capaz de fazer isso, o mestre falou, agora eu entendo que tudo que você fez na sua vida foi por Deus e não por motivações particulares. Isso significa estar pronto para entrar no mar. Estar pronto para entender que Deus ele nos colocou no caminho certo. Cada um de nós está no caminho certo. Tem que seguir com coragem, com cabeça erguida. Ah, os egípcios estão atrás, o mar está na frente. Confia em Deus e vai. Segue.
Porque na hora que você entrar no mar, o mar vai se abrir. As coisas vão acontecer. Esse é o primeiro passo. Tenha coragem de sair com uma pessoa imperfeita. Tenha coragem de ser feliz e assumir o compromisso de uma vida conjunta, que é a maior alegria para a vida toda, se Deus quiser. Tenha coragem de oportunidades de negócio. Obviamente que tem que ter a cabeça no lugar, tem que ter orientação, mas não seja medroso e não seja tão calculista. Aproveite os presentes e oportunidades que a Hashem coloca na nossa vida. E por último, algo que eu escutei que achei muito interessante, é escrito o seguinte: se você olhar direito no Talmud, não está escrito que é difícil encontrar um shidduch. É escrito que é kashe lezavgam, é difícil manter casado. Isso é difícil igual a abertura do mar. Por que justamente a abertura do mar? Porque a abertura do mar foi o único milagre que não foi por um instante. Quanto tempo demorou para transformar a água do Nilo em sangue? Um instante. Todos os milagres, todas as pragas foram tudo questões de instantes. Rápido. A abertura do mar durou a noite toda. Quanto tempo demora para milhões de pessoas passarem? Homens, mulheres e crianças. Foi a noite toda. Foi um milagre contínuo. E por isso que nós falamos que o casamento e a parnassá, o trabalho e tudo na vida é difícil igual a abertura do mar. Porque quando tem empolgação inicial, é fácil quando as coisas começam. Só que nós temos que ter a sabedoria de manter aquilo que nós adquirimos. Isso requer esforço, isso requer comprometimento. E, em geral, nós queremos fugir disso. Mas nós temos que lembrar que quem quer fugir é a nossa parte externa, é a nossa parte alma, é a nossa parte terra, nossa parte água. Nós temos uma alma. E por isso que para o casamento dar certo, se for dois corpos, dá errado. Porque homem e mulher são diferentes. E dois indivíduos, em geral, são diferentes. Ainda mais homem e mulher. Não tem como se entender. Não tem entendimento. Porque não é algo lógico. Se você quiser ficar casado pela lógica, vai dar errado. Porque não tem lógica nenhuma você conviver com uma pessoa que é diferente de você e contrária a você. Mas o casamento não é algo lógico. Não é uma relação de terra. É uma relação de água. Eu tenho que descobrir o meu interior, que ele sim é compatível com o interior da minha alma gêmea. São duas metades de uma alma que se juntam. Mas eu tenho que trabalhar no nível alma, eu tenho que trabalhar no nível água. E assim tudo na vida. Se eu conseguir encontrar essa unicidade, essa união, essa paz, essa harmonia, eu vou conseguir viver melhor com as outras pessoas, eu consigo viver melhor comigo mesmo. E esse é o presente que a Hashem ele quer dar para cada um de nós. Agora, no final de Pêssach. Nós saímos do Egito, Deus deu a força para sair das limitações, de tudo que nos prende, no início de Pêssach. Então, o início de Pêssach é uma festa que nós pegamos o passado e incorporamos no presente. Os últimos 2 dias de Pêssach é a festa do futuro. É a festa que Deus está nos dando um pouquinho da visão, do objetivo de tudo isso. Como está escrito que quando Mashiach chegar, a gente vai falar, Otcha Hashem Kanaf Tabi, a gente vai falar, Hashem, obrigado pelo sofrimento. Hoje a gente não consegue entender. Mas, quando nós temos o óculos divino, nós vamos entender que existe tudo parte de um grande plano, um plano muito bom, um plano bom para cada um de nós. Um plano difícil, um plano árduo, que todos nós estamos passando já há mais de 2.000 anos, ou de certa forma, há quase 6.000 anos. Nós estamos vivenciando essa grande preparação para um futuro brilhante. No último dia de Pêssach, é o dia dedicado a Mashiach. Nós fazemos Seudat Mashiach, nós falamos Naftará sobre Mashiach, que é a conclusão do exílio. Nós saímos do Egito, mas é dito que não resolveu até o final. Porque o objetivo final é a redenção completa
que vai ser com Mashiach. No nível terra, é muito difícil entender como de uma hora para outra Mashiach pode chegar. Por mais carismático que seja esse líder, como que ele vai fazer o mundo todo servir Deus e parar de brigar? Como que vai tudo isso se resolver de uma hora para outra? É que nós ficamos olhando experiências nossas e queremos achar que vai ser assim. Escutei de um rabino que ele falou que a época que nós estamos vivendo, o Covid, uma das lições é perceber como que, de uma hora para outra, o mundo pode parar e o mundo pode mudar. Quem imaginaria que de uma hora para outra, pensa 2 anos atrás, alguém vai te falar, eu vou criar uma forma de fazer milhões de pessoas ficarem em casa. O mundo todo vai ser afetado de uma vez só. Nunca que nós íamos conseguir entender o que a pessoa estava falando. Mas você vê que de uma hora para outra o mundo mudou. E se isso aconteceu no campo negativo, quanto mais isso pode acontecer e vai acontecer no campo positivo. De uma hora para outra, Hashem vai trazer Mashiach. E a gente pede para Hashem que seja um pouco antes. Muito antes. Que seja agora. E para isso, nós temos que fazer a nossa parte. Cada um de nós. O objetivo de todo esse sofrimento, essa dificuldade, é porque nós somos participantes desse plano, desse grande plano de Deus, desse mundo perfeito. Deus criou o mundo perfeito e deu errado na mão dos homens. E Deus falou, agora, Asher bara Elokim lassot, vamos juntos criar esse mundo perfeito. Quem? Cada um de nós. Nós vamos conseguir revelar um pouquinho do nosso mar, fazer uma boa ação a mais, fazer um pouco mais do que o confortável nos dita. Sair da nossa zona de conforto. Conseguir abraçar as oportunidades. Pular no mar. É muito difícil. Uma vez alguém chegou para o Rebbe e falou, Rebbe, eu gostaria, até eu entendo que é muito importante essa vivência espiritual. Eu sei que vai me fazer muito bem, mas é muito difícil para mim. Eu não consigo, eu não fui criado dessa forma. O Rebbe respondeu o seguinte, tem 2 formas de você ensinar alguém a nadar. Uma forma é você chamar ele para uma sala de aula, desenhar na lousa, ficar explicando como que se nada, uma aula teórica. Nós sabemos que não é assim que ensina a nadar. Você joga ele na piscina e aos poucos você vai ensinando dentro da água como nadar. Assim também disse o Rebbe para essa pessoa. Você vai ficar nas teorias, é muito difícil? Começa. Entra na água. Começa a fazer uma mitzvah, outra mitzvah. Começa a nadar. Eventualmente você vai ver que você vai estar dentro da água. E que para nós, a Torá é a água para o peixe. O peixe não pode viver sem a água. Nós não podemos viver sem a Torá. Nós não podemos viver sem as mitzvot, sem essa conexão com o nosso mar e com o verdadeiro mar, com Hashem. Que possamos muito em breve conseguir enxergar esse mar revelado e que Deus possa abrir, como está escrito que Deus vai abrir o mar, o rio, quando Mashiach chegar, que possa ser muito em breve, com boas notícias, e que Hashem possa consolar todas as famílias, todas as pessoas que estão sofrendo com perdas de pessoas tão queridas. A gente possa, muito em breve, rever todos com a ressurreição dos mortos, em seguida da vinda de Mashiach, seja em breve. Amém.